E agora falar em adaptação, assim, em muitas, né, eu tenho percebido o papel do líder, assim, um questionamento que os próprios líderes têm feito consigo mesmo, né, e também existe essa pauta aí nas redes sociais o tempo inteiro, cada um tem uma opinião, enfim, mas de uma maneira geral, né, considerando a pandemia, as novas competências que a gente teve que, né, absorver ou desenvolver por conta desse momento, o que você acha que mudou, né? Assim, na sua opinião, quais são as competências que hoje são fundamentais que um líder tenha, ou que ele desenvolva, né? Pensando aí nessa nova, essa cara, né? Do mercado, enfim, dessa questão com as pessoas. Eu tenho uma especial, sabe? Uma competência especial que eu coloco em primeiro lugar, assim. Porque, de fato, a pandemia exigiu, e não é só a pandemia, os novos tempos exigem isso, as novas gerações exigem isso. Então, assim, o líder muda completamente, né? Agora, aquela história do poder garantido pelo cargo, isso já caiu há muito tempo. Eu falo, inclusive, tem um artigo meu que mais fez sucesso, foi o artigo que eu falo o seguinte: vamos sair da lógica de comando e controle e entrar numa lógica de competência e confiança. Isso é uma virada muito significativa, é uma mudança muito profunda no mindset, na lógica, na cultura das empresas e na nossa forma de encarar a vida. Então, acho que a primeira que eu sempre falo, assim, que eu acho que as pessoas têm que investir muito hoje, é o que em inglês eles chamam de teaming, saber formar bons times. E para saber formar bons times, é porque nessa lógica de inovação, de dinamismo, né, ninguém vai fazer nada sozinho, não adianta. Então a gente precisa de bons times para fazer grandes mudanças. A gente precisa de times com autoridade avançada, times com gente competente, para construir essas grandes mudanças, né? Então, nessa lógica, o líder, ele não pode ser o líder do ego mais, né? Ele tem que ser o líder do eco, ele tem que cuidar da formação desse time, ele tem que coordenar esse time para um nível de colaboração muito profundo. Eu hoje, por exemplo, estava com uma reunião de um time, e eu tenho uma dinâmica para a formação de time, né? E esse time, nessa empresa, eles fizeram diferente do que eu tinha recomendado. E eu vi como é que o time reagiu, o novo time reagiu mal, comparado com o time anterior que eu tinha formado na mesma empresa, mas do meu jeito. Então, assim, a forma como você compõe o seu time, a sensibilidade, você ter aquele propósito compartilhado para que a gente tenha confiança entre as pessoas do time. E que você use, coordene isso, faça essa coordenação contínua. E é uma coordenação para o outro, né? É o líder servidor. Você não está fazendo isso porque você é o super-herói, é o bonzão. Não é isso mais. O líder coach, ele está ali, e não confundir também, gente, o líder coach como o líder que ensina a fazer, não é isso. O líder coach ensina a pensar. Então, é muito diferente quando você desenvolve as suas pessoas para pensarem, para se colocarem no mesmo nível de reflexão que você tem. E você se iguala ali, você não está por cima, está todo mundo igual. Até nos times de Scrum, nos times ágeis, né? Isso eu aprendi muito com agilidade. Então, o líder tem que fazer essa virada de chave. Tem que passar para um modelo, uma construção contínua dessa lógica de competência e confiança. Uma vez, essa semana passada, eu estava com uma líder, e eu líder que eu dou um apoio, como se fosse um coach, né, de liderança, e ela estava com uma preocupação sobre, eu vou ter que demitir alguém. E eu tentava colocar para ela, peraí, mas antes de demitir, você tem um outro problema, que é a forma como você formou esse time. Porque essa formação, você está falhando nessa formação contínua, na forma como você lida com eles no dia a dia. Foi por isso que você precisou chegar nesse ponto de uma demissão traumática. Mas você não precisava ter passado por isso desse jeito. Mas as pessoas ainda acham que não estão de jeito nenhum cumprindo uma lógica de comando e controle, que não estão se colocando por cima. Elas não conseguem nem fazer essa autoanálise de quando estão se colocando no alto do seu cargo de líder, né, na verdade é de chefia, e qual que é o novo modelo que elas deveriam adotar, que é um modelo de igualdade, de colaboração, dessa virada, o ego tem que ficar de fora. Então, essa é a minha visão sobre o líder, esse novo líder,
E é o líder que as novas gerações procuram, ele é emergente muitas vezes, né? Não vai ter aquele cargo de líder, aquele poder constituído. Isso está acabando e vai acabar. É o passado, né? A gente vive com tecnologias do futuro, mas com práticas do passado, retrógradas, lá de centenas de anos atrás, né? Nossos organogramas vêm de onde, né? Vem da igreja, vem da igreja. Então, essas práticas vão mudar, elas vão mudar. Talvez não mudou na sua empresa ainda, não mudou para você. Você vai ter que desenvolver uma competência dinâmica aí para perceber que, opa, o mundo está mudando e eu estou para trás. Então, e aí tem isso. A liderança é um ponto muito importante. Nossa, super concordo, né? Tem um pessoal aqui também concordando bastante. Ó, a Maria Fernanda Pimenta diz assim: é um desafio para os líderes vencerem as próprias barreiras e ajudarem seus subordinados. Isso é uma coisa que, assim, que ela fala é muito bacana, porque assim, qual que, né? A reflexão disso. A gente precisa mudar também pessoalmente, né? Assim, que eu acho que para fazer tudo isso que você está falando, se a gente não tiver o mínimo de senso de humildade, né? Eu estou junto, enfim, isso envolve tudo, né? A questão pessoal, a visão do mundo, da vida, né? Às vezes, algumas pessoas acabam tendo mais sorte, entre aspas, né? Assim, porque tudo bem, dá para construir sim, mas às vezes você vem de histórias familiares que podem, né, te ajudar mais, né, indiretamente, né, nesse processo. Então, essa mudança acho que pessoal nunca teve tão ligada, né, não dá nunca mais, já nunca deu, na minha opinião, mas hoje ela é tão intimamente ligada que é incrível como a gente percebe isso, né, assim, e os feedbacks mesmo, que a gente recebe dos nossos times. E eu até falo o seguinte, vai estudar um pouco, para você ter ideia do quanto você não sabe, né? Porque eu acho que essa noção da nossa falta de conhecimento, da nossa incompetência, ajuda a gente a controlar isso, a se colocar nesse lugar de aprendiz contínuo. A gente precisa se sentir, introjetar esse papel de aprendiz. Não significa que você vai ficar inseguro, não é isso. Né? Até porque a gente vai experimentar, a gente vai testar uma série de coisas, mas ficar achando que já domina e que porque domina pode liderar os outros, chefiar as outras pessoas, né? Que isso não é liderança, isso é muito ultrapassado, isso é prática completamente do passado, que não tem nada a ver com esse novo mundo que está sendo construído agora. Nossa, você tem toda a razão. Bom, eu concordo muito, né? Assim, e tem algumas pessoas que entraram aqui, não sei, a Marta Lúcia Modenese Machado, e ela diz assim: maravilhoso, competência e confiança, novos tempos. A confiança realmente é fundamental. Só que é o que você falou, né, Renata? Para montar esse time, você tem que, né, escolher bem quem serão essas pessoas, para efetivamente confiar, né? Então, acho que nunca teve tão, assim, fundamental justamente fazer uma avaliação profunda de competências, especialmente em processos onde o cidadão vai liderar, né? Pessoas. É muito sério, né? E nos dias atuais está bem pior, eu acho. Assim, a responsabilidade é muito grande, porque a gente tem que administrar várias caixinhas ao mesmo tempo, inclusive a questão emocional, né? E pessoal, é o que você falou. Eu acho que o atitudinal, né, no Shala, conhecimento, habilidade e atitude, né, eu acho o atitudinal mais difícil ainda de se trabalhar, porque o conhecimento, habilidade, você ainda consegue fazer as pessoas se envolver, né, você consegue empurrar, você consegue ajudar, você consegue motivar, fica mais explícito. Agora, a automotivação, o propósito, o respeito pelas outras pessoas, né, para mim, são critérios de seleção muito mais relevantes, né. E eu, por exemplo, esse fator ego, um ego muito grande para mim já é o que a gente percebe nas entrevistas, né? Quando você bate um papo com a pessoa, você já sabe o tipo em que nível de ego que ela opera ali. Eu acho que essa é uma grande, para mim, é uma característica principal, assim, que eu avalio quando eu quero construir um time baseado em competência e confiança. Então, isso é um ciclo também, né? Porque na competência e confiança é assim, você desenvolve as competências individuais e do time, você consegue ter mais confiança nessas pessoas, então você vai delegar mais, e isso tem que ser contínuo, um ciclo virtuoso, contínuo, porque aí o time se eleva. E aí, na verdade, você está sendo o grande catalisador para que aquilo aconteça, mas as ações não dependem de você, é o time que cresce. Fazer um time crescer é uma grande habilidade que os líderes... Não, e como a gente fica feliz, né?
Assim, eu fico, assim, eu como líder, eu tenho esse papel também, né, dentro da empresa, mas assim, eu fico tão, de verdade, assim, eu fico muito contente quando eu vejo as pessoas que, às vezes, sobre determinados assuntos, sabem muito mais do que eu, né, e estão performando muito bem, coisa que, assim, talvez eu não chegaria nesse nível. Então, eu acho, assim, isso é muito, esse sentimento é muito legítimo, né, então acho que começa um pouco por aí. E é reconhecido, né, Luísa? Porque as pessoas hoje reconhecem que, poxa, você me ajudou a crescer. E é esperado, inclusive. Os mais jovens, isso é esperado, me ajude a crescer. Mas não é uma coisa assim como se fosse o dono do conhecimento. Você pega um time de jovens aí de 20 e poucos anos, eles fazem guildas entre eles, né, um grupo entre eles, para estudarem juntos. E eles vão estudando e aprendendo juntos por conta própria. Isso fomenta muito essa lógica de competência. Mas se o líder não apoia isso, se o líder se sente ameaçado pelo crescimento do próprio colaborador, aí não tem como essa lógica ir adiante. Né? Então, a gente tem que jogar fora essa ideia de poder. Eu tenho um problema com isso, essa história de poder. Vamos largar isso para o lado, isso é uma bobagem, isso é coisa do passado. E vamos ser pessoas que desenvolvem outras pessoas. A gente está aqui para isso, para trabalhar para outras pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. O Ricardo